Olá pessoal, eu sou o professor Gilvan, aqui do canal Professor na Praxis. Esta aula eu estou direcionando para os meus alunos, mas vou estar deixando disponível aqui no canal para você que é aluno, né, não da minha escola, mas de outra instituição, ou para você que é professor, né, queira aí utilizar essa aula aí para te trazer algumas ideias, ok? É uma aula que vai ser bem direta ao ponto, considerando aí que os meus alunos já tiveram uma introdução de números inteiros presencialmente em sala de aula, tá bom? Ok, então indo direto ao ponto, a gente vai falar um pouquinho de operações com números inteiros sem a presença do parêntese, tá? E aí, sem a presença do parêntese, os números inteiros podem aparecer dessa forma. Gente, olha só, eu coloquei igual aqui para simbolizar o seguinte, que eles podem aparecer todos com o sinal de mais, tá? Então tudo é igual, mais 4, mais 5, ou eles podem aparecer todos com um sinal de menos, ok? Menos 4, menos 5. Estou dando um exemplo aí de expressões que podem aparecer aí para resolução, tá, de problemas ou de expressões numéricas mesmo. E aí aqui eu tenho o quê? Os sinais já diferentes, quando os números inteiros, né, os números negativos e positivos podem aparecer como é que eu digo? Misturados, né? Menos 4, ou menos e mais e menos, e por aí vai, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de expressão com números negativos e positivos, ok? Então, dessa forma que eles podem estar aparecendo aí, quando não é utilizado parêntese, tá? Quando eu digo não é utilizado parêntese, é porque o formato vai ser diferente. A gente vai ter parêntese, colchete e chave, dando prioridade à resolução de algumas expressões contidas nesses elementos de associação, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui mais um, nós já aprendemos isso, mais um ou um positivo. Agora eu tenho mais um ou um positivo, e agora mais um ou um positivo. Tanto faz qualquer um aí dessas pronúncias. Ok? Ao todo, gente, nós temos aí, então, 3 positivos, ou mais 3. Agora, olha só, lancei aí um menos 1. Mais 1 e menos 1 se encontraram, tá? Você anula esses valores, ok? Então, olha lá, bum aí, por quê? Porque eles se anularam. Mais 1 e menos 1 é como se eu tivesse uma dívida e tivesse quitando essa dívida, tá? Não tenho dinheiro sobrando, mas também não vou ficar devendo, ok? Então, reparem aqui, né, aqui embaixo, né, que eu tenho mais 3 com menos 1. Mais 3 e menos 1. Não confundam e pensem que você tem aí 3 menos 1. Por isso eu circulei, tá? Para você pensar assim. Eu tenho 3, qual é o sinal dele? Positivo. Eu tenho 1, qual é o sinal dele? Negativo. Tranquilo? Beleza. Reparem, gente, que a igualdade aqui, depois do sinal de igual, me forneceu aqui 2 positivos. Faz sentido, né? Aqui no boom, o que aconteceu? Um negativo com um positivo se anularam. E aí sobraram quem? Esses 2 aqui. E aí a gente sabe claramente aí que nós temos 2 positivos. Beleza. Agora, olha só, outra situação agora. A primeira foi com tudo positivo. Agora, eu acredito que vai ser tudo negativo. Não lembro desse slide, mas acredito que seja tudo negativo. Então, eu tenho menos 1, vamos ver o próximo. É isso mesmo. Menos 1 também. Então, ao todo aí eu já tenho 2 negativos. Agora, 3 negativos. Registrei aqui embaixo, tá? 3 negativos. Circulei para você não confundir. Você tem que lembrar aí que você tem menos 3. Ok, lancei um mais 1. Gente, mais 1 e menos 1 vão se anular. Eles vão deixar de existir, tá? Ok, registrando aí o mais 1 que eu acabei de adicionar. Circulei também, para você não confundir e pensar que é 3 mais 1. Tá? Agora a gente vai ver dessa forma. Menos 3 e mais 1. Bum, bum, porque menos 1 e mais 1 se anularam. E aí eu tenho agora menos 1 com menos 1, que vai dar um total aí de menos 2 negativos, ou menos 2, tá? Ou 2 negativos, tudo bem? Gente, então olha só, menos 3 com mais 1
é igual a menos 2, tá bom? Próximo slide, olha só, menos 1 novamente, menos 1 novamente. Vamos ver o que vai ser lançado aí pelo canhão. Ao todo, menos 3, verdade, ou 3 negativos, né? Não é difícil, tá, gente, entender isso. Vamos facilitar aí o entendimento da matemática. Menos 1 com menos 1 com menos 1 é quanto? Menos 3. Se você juntar todos os negativos, vão dar menos 3 ou 3 negativos, tá? Ok, circulei para você compreender isso. E agora, gente, olha só, lancei um menos 1. Gente, não tem segredo. Quanto que é menos 1 com menos 1 com menos 1? Agora eu tenho o quê? 4 negativos. Eu tinha antes 3 negativos. Lancei um menos 1. Deixa eu voltar. Olha lá. Lancei um menos 1. Tá claro aí que eu tenho quantos negativos? 4 negativos. Tá? E aí você vai registrar menos 4. Então, numa expressão como essa, envolvendo números negativos, menos 3 com menos 1, você vai dizer que você tem, então, menos 4, ou 4 negativo. Tranquilo? Vamos ver mais aí uma outra situação envolvendo número negativo e positivo. Tenho mais um aqui. Mais um novamente. Mais um novamente. Ao todo aí, 3 positivos, não é verdade? Beleza. Lancei um mais um. Gente, olha só, diferente do outro, agora nós temos todos o quê? Positivos, tá? Então não tem segredo aí. Ao todo eu tenho 4 positivos. Esse mais um que eu acabei de lançar aí pelo canhão, vou mostrar aqui embaixo para você, né, que eu estou adicionando ele. Circulei para você entender que é 3 positivos com 1 positivo. E aí no total eu tenho 4 positivos, tá? Tranquilo? Vamos lá agora para outras situações diferentes aí, mais semelhantes, tá? A essas que eu mostrei para você agora, envolvendo número negativo e positivo. Porém, a forma de refletir, de pensar, vai ser um pouquinho diferente. Eu quero mostrar para você, né, formas diferentes para poder você ter aí um leque, né, de opções aí, de formas mesmo assim de raciocinar sobre essas expressões envolvendo número negativo e positivo, tá? Então, olha só, tem o menos 4 aqui. Ok, gente, lancei um mais 3. Lembra que nos vídeos, nos slides anteriores, eu estava lançando sempre mais um ou menos 1. Agora eu lancei o quê? 3 positivos, de uma vez só. Vamos lá, vou circular para você não confundir e achar que é 4 mais 3, tá? Então você tem 4 negativos e 3 positivos. Você sempre vai reparar o número e o sinal dele, né, que vem no lado esquerdo. Tá? Sinal do 4 é menos, sinal do 3 é mais. Beleza? Bom, agora eu vou te mostrar de uma outra forma, tá? Eu vou te mostrar de uma forma bem mais concreta, mais palpável, digamos. Você não vai ter que pensar muito abstratadamente, beleza? Então, olha lá, você tem 4 negativos. Posso representar dessa forma, com 4 sinais de negativo? Posso, sem problema algum. Agora, olha só, tenho 3 positivos. Posso representar assim. Gente, lembra que um menos e um mais, sempre eles vão se anular, tá? Então, olha só, bum, se anularam. Aqui se anularam e aqui se anularam. Resumindo aí, o que sobrou para nós? Um negativo, tranquilo? Olha lá, um negativo. Então, numa expressão como essa, olha só, menos 4 com mais 3 é bom, tá? Vocês sempre circularem, para vocês não confundirem aí com a operação de soma e subtração, né? E não considerarem um sinal desses números, tá? Desses algarismos aí. Então, eu tenho menos 4 com mais 3, resultou em quanto? Menos 1, que é esse negativo aqui. Tranquilo? Reparem, gente, que pelo desenho a gente percebeu que nós tínhamos o quê? Mais negativos do que positivo, não é? Vou voltar um pouco aqui. Olha lá, você tinha mais negativos, ó, mais negativos do que positivos. Então, com certeza, se
eles se anulam, né, um positivo com um negativo, no final eu vou ter sobrando quem? Negativo. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade maior de negativos. Pense, talvez, eu não sei se vai ser interessante, você pensar em soldadinhos. Toda vez que um soldado negativo e um positivo aparecer, eles vão se aniquilarem, e aí eles vão deixar de existir. Bom, se eu tenho mais negativos do que positivo, nessa aniquilação, quem vai sobrar? Negativo, tá? Então aí a resposta, -1. Agora, outra forma de pensar, tá? Ali, na primeira, eu desmembrei. Na unidade mesmo. -4, coloquei menos, né? Mais 3, mais. Agora vamos pensar de uma outra forma. Olha só, -4 mais 3, a mesma expressão. Gente, olha só, esse -4, eu vou desmembrar ele em -3 com -1. Porque 4 não é a mesma coisa de 3 com 1? Só que como é -4, eu vou colocar -3 com -1. Eu vou pensar dessa forma mentalmente, por quê? Porque eu quero anular -3 com mais 3, que é o que eu vou fazer agora. Olha lá, troquei, vou tirar o -4, porque eu estou trocando por -3 e -1, que dá na mesma, né? E aí, né, mentalmente, a gente vai tentar o quê? Pensar nesses dois, tá? Se aniquilando, se anulando. E aí sobra quem? -1. Eu gostaria muito que você tentasse entender dessa forma, tá? Beleza, então olha só, -4 mais 3 é igual a -1, olhem aqui na expressão. Tentem entender que aqui no -4 você tem um -3 embutido dentro dele, né? E esse -3 vai se anular com quem? Com o mais 3, e aí vai ficar sobrando -1, tá? Se tiver difícil para você, pense assim então. Geralmente a gente ensina assim também na sala de aula. Você tem uma dívida de 4, ok? E aí você, tá, de alguma forma, ganhou 3, vamos pensar em dinheiro, ganhou R$3. Você consegue diminuir essa dívida de 4? Consegue. Você consegue diminuir essa dívida para uma dívida de 1, ok? Olha lá. Então agora você diminuiu a dívida. Ainda está com dívida, porém uma dívida menor. Tá bom? Beleza. Agora, olha só, gente, vamos tentar criar uma regrinha. Eu estou sendo um pouquinho rápido, até para a gente poder, né, ter um vídeo assim, bem mais objetivo, e também porque eu estou considerando que você já teve alguma aula sobre números inteiros, ou seja, sobre números negativos e positivos, tá? Olha o título. Vamos observar o que acontece com os números e tentar criar uma regrinha. Vamos sentar a matemática. Na matemática, a criação de regras e fórmulas não precisa ficar só por conta dos matemáticos, não. Você, aluno, pode inventar suas próprias regras, as suas próprias fórmulas. Se estiver dando certo, ó, cai fundo aí, utilizando essas suas regrinhas criadas aí por vocês, ok? Ó, vejam bem, agora eu tenho aqui 6 positivos e 9 positivos. Lembra que cada menos vai aniquilando um mais, ou um mais vai aniquilando um menos? Né? Eles vão se anulando? Então veja bem, se eu tenho aqui -6 e mais 9, e eu sei que eles vão se aniquilar aí, com certeza, no final eu vou ter o quê? Positivos sobrando, porque eu tenho uma quantidade maior de positivos. Olha aqui, a quantidade maior de positivos é 9, a quantidade de negativos é 6, é bem menor. Vejam bem aqui, 6 negativos aqui, e aqui eu tenho quantos positivos? 9, uma quantidade maior. Só que um menos com mais, eles vão sempre se anulando, né? Eles vão se anulando. Então, olha o que eu vou fazer. Colorir aí o negativo, colorir o positivo. 6 de um lado, 6 do outro. Vão se aniquilar? Vão se anular. E aí, sobrou quantos positivos? 3. Por que sobrou 3? Porque eu tenho uma maior quantidade de números positivos. Pessoal, então a gente pode criar uma regrinha bem fácil, ó. Eu acho que vocês conseguem perceber isso. Se vão sobrar mais positivos, porque eu tenho uma quantidade maior, né, de números positivos, então eu posso criar uma regrinha assim. Toda vez que eu tiver números inteiros ou números negativos com números positivos, eu conservo o sinal do maior número. Eu vou falar maior número para ficar mais fácil o entendimento, porque não seria bem assim a fala, tá? Então o maior número é 9, qual é o sinal dele? Positivo. Beleza. E agora eu diminuo 9 menos 6, quanto é que dá? 3.
Percebem que aí é uma forma bem fácil de você chegar na resposta, mas é importante você entender o porquê dessa regrinha, tá? E com os slides anteriores, eu acho que você já percebeu o porquê dessa regrinha, inclusive porque eu acabei de comentar, né? Você tem mais positivos aqui do que negativos. Como eles vão se anulando, com certeza vai sobrar o quê? Positivo, porque é o número que tem, né, uma maior quantidade, beleza? Que seriam eles, os positivos. Próximo. Agora olha só, você pega uma expressão dessa, gente, não se assustem. É possível você resolver tranquilamente. É grande, mas você vai resolvendo devagarinho. Devagarinho você consegue chegar na resposta. Não precisa se desesperar. Essa expressão poderia ser do tamanho aí da largura do quadro do seu professor. Não tem problema. A única coisa que vai dar aí para você é só trabalho. Complexidade não tem nenhuma, tá? Então, olha só, para você não confundir aí operações de soma e subtração, é bom, é interessante, tá? Eu sempre oriento isso para os meus alunos, você fazer o quê? Circular, até você pegar o jeitão da coisa. Quando você pegar, aí você não precisa mais perder tempo circulando, tá? Então, circulei, então eu tenho menos 1, menos 10, mais 2, mais 3 e menos 1. Gente, eu circulei de amarelo todos os números negativos e de vermelho todos os números positivos. Para ficar mais fácil resolver essa expressão numérica, tá? De números negativos, de números inteiros, eu vou juntar todos os negativos e juntar todos os positivos. Então, olha só, vou escrever na linha de baixo. Então, se você estiver resolvendo uma expressão como essa, copiou lá no seu caderno, ok? Vamos supor que aqui fosse a letra A de um exercício. Gente, na linha de baixo, você vai escrever a mesma expressão que está ali em cima, só que reorganizando, entendeu? Então, eu estou escrevendo a mesma coisa que está em cima, na parte de baixo, numa linha inferior, numa pauta inferior, só que reorganizando esses números. Percebam aí que eu coloquei todos os números negativos agora, tudo junto. É a mesma coisa lá de cima, só que embaixo eu coloquei tudo junto ali. Olha lá, estou circulando para ficar mais fácil para você. Agora eu vou colocar ali do lado todos os números positivos. Circulei para ficar mais fácil e para você entender, beleza? Então, nessa linha eu dei uma reorganizada. Na próxima eu vou tentar reorganizar mais um pouquinho. Bom, reorganizei mais um pouquinho. Vê se você conseguiu compreender o que eu fiz. Olha lá, conseguiu? O que eu fiz? Juntei tudo que era negativo e tudo que era positivo. Mas juntei num único valor. Menos 1 com menos 10 com menos 1 novamente dá menos 12. Ah, professor, não entendi. Como assim? Não, então vamos pensar assim. 1 negativo com 10 negativos com 1 negativo aqui. Ao todo, quantos negativos você vai ter? Você vai ter 12 negativos, tá? Então, por isso, menos 12. Agora aqui, mais 3 com mais 2 dá mais 5. Não, professor, não entendi. Não, então vou falar diferente. 3 positivos com 2 positivos dá um total de quanto? 5 positivos. Circula para você não confundir e pensar que é uma continha de 12 mais 5 e acabar ignorando o sinal do menos aqui, tá? Então, circulou, beleza. Gente, vamos lá. Se menos 12 com mais 5, esses números vão se aniquilar, um negativo com um positivo, vão se anular. Então, com certeza, no final vai ter que sobrar o quê? Negativo. Lembra da regrinha? Que é fácil, é intuitivo perceber o porquê da regra. Se eu tenho mais negativos, né, e esses valores vão se anulando, sempre quando um positivo se encontra com um negativo, então é certeza que vai sobrar negativo no final, tá? Então, aplicando a regrinha aí, sobra menos, né? No final eu vou ter menos. E quanto de menos? Ué, eu pego os 12, tiro os 5 que se aniquilaram aí. Sobrou quanto? 7. Então, nessa expressão numérica, a resposta dela é menos 7. No caderno, você vai responder dessa mesma forma, tá? O professor dá lá como opção a letra A, e aí ele fornece essa expressão. Aí já na linha de baixo, respondendo a lápis, é bom, você vai, né, e reescrevendo a expressão de uma forma mais simples, depois na terceira linha tornando mais simples ainda até chegar no resultado que é 7 positivo, tá bom?